fizemos, primeira avaliação, colocando as questões, a gente está escrevendo as questões no quadro e botando as resoluções. Vocês podem estar comentando, se quiserem. A primeira questão vale um ponto, foi aquela questão onde, através da regra de L'Hopital, você pode calcular o limite, né, facilmente. E a questão 2, que é uma questão assim, que vale 4 pontos, é uma questão, de certa forma, para você, por exemplo, fazer o gráfico, necessariamente você tem que passar pelo A, IPA, IPB, IPC, e fazer corretamente, senão você não consegue desenhar o gráfico corretamente. Então, a questão vale 4 pontos. Bom, na primeira questão, se você, para aplicar a regra de L'Hopital, o limite tem que ser indeterminado. Então, quando você olha para o limite, se ele está pedindo para usar a regra de L'Hopital, ele já está dizendo, faça usando a regra de L'Hopital, é porque há uma indeterminação. Mas vamos verificar que esse limite, já colocando aqui o resultado, ele, ao colocar o 1, né, então você tem esse limite. Há um limite, quando x tende para 1, dessa lei, x aqui menos 6x ao cubo, mais 8x menos 3 sobre x a quarta menos 1. Então, quando você entrar por 1 à quinta é 1, menos 6 vezes 1 ao cubo é 6, mais 8 vezes 1 é 8, menos 3. E no denominador, 1 à quarta é 1, menos 1. Então aqui você tem menos 6 com menos 3 dá quanto? Menos 9. Menos 6 com menos 3, menos 9. Menos 9 com mais 9 dá 0. E aqui, 1 menos 1 dá 0. Então deu o quê? Uma indeterminação. Muito bem. Essa indeterminação, se você não fosse usar a regra do L'Hopital, você teria que pegar esse polinômio, dividir por x menos 1, pegar esse polinômio, dividir por x menos 1, enfim, fazer todo o processo algébrico para você sair da indeterminação. Alô? Bom, então para você sair da indeterminação tem que fazer isso. E a regra de L'Hopital, o que ocorre com a regra de L'Hopital? Você vai derivar x à quinta menos 6x ao cubo mais 8x menos 3. Qual é a derivada de x à quinta? Vai ser 5x à quarta menos aqui 18x ao quadrado mais a derivada de 8x mais 8. Quanto é a derivada de uma constante? Derivada de 3, 0. Qual é a derivada de x a 4? 4x ao cubo menos 1. Ao substituir a derivada de x a 4, 4x ao cubo. Perfeito. Derivada de 1, 0. Então, quando você entra com 1, você vai ter o quê? 5 menos quem? 18, não é isso? 18 vezes 1, mais 8. E embaixo, 4 vezes 1, 4. Então veja que você saiu da determinação. Embaixo não é mais 0. E em cima, menos 18 com mais 8 dá quanto? Menos 10. 5 menos 10 dá menos 5.
resultado desse limite. O resultado é derivar o numerador da 5x à quarta menos 18x ao quadrado mais 8 e embaixo 4x ao cubo, derivada de 1 é zero. Entra com 1, voltando 5 menos 18 mais 8 sobre 4. 8, 5, 13, 13 menos 18 menos 5, 4 vezes 1 ao cubo dá 4 menos 5, 4. Então, você tem aí o limite, né, a questão 1. Agora, gente, vamos para a questão 2. Seja essa função, que é f de x, x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x mais 1. Letra A. Determine os intervalos que f de x é crescente, os intervalos que f de x é decrescente. Como é que a gente pode verificar esse intervalo? A gente verificar o intervalo onde a função cresce, onde a função decresce. A gente, para analisar em que intervalo essa função cresce, a função decresce, você tem que fazer a derivada. Então, vamos fazer a derivada da função. Se você derivar a função, você vai ter o quê? 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Derivou. Agora, você tem que fazer o quê? O estudo, a gente chama disso de estudo do sinal de f' de x. Então, nós vamos fazer o estudo do sinal da primeira derivada. O que significa isso? Quando eu estudo o sinal da primeira derivada. Se a minha primeira derivada, a análise da primeira derivada, ela for positiva, quer dizer, exatamente nesse intervalo, que f' de x é positivo, significa que a função f de x ela é crescente nesse intervalo. E aonde a primeira derivada ela é negativa, significa que a função f de x ela é o quê? Decrescente. Decrescente. Então, para a gente fazer a análise do estudo do sinal, fazer o estudo do sinal da primeira derivada, nós podemos representar graficamente, porque a gente fez isso em sala, onde, ao meu ver, a melhor análise é gráfica, vendo graficamente. Então, vamos olhar para essa lei e representar o gráfico de f' de x. O gráfico de f' de x é o gráfico de uma parábola. Então, para a gente desenhar essa parábola, o primeiro passo é eu achar os zeros dessa função, que a função aqui é f'. É uma função que é chamada f'. Então, nós vamos pegar 3x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a zero. E vamos achar os zeros com as raízes da função, resolvendo a equação no segundo grau. Então, você vai ter x igual a menos b. O b é menos 2. Então, menos 2 dá 2. Dá 2, não é isso? Mais ou menos b ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos o menos dá mais 4ac. É 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Tudo dividido. Menos dá mais. Menos 4ac. Então, menos mais menos mais. E dividido por 2a, que dá quanto? O a que dá, o a é 3. Então, você tem que colocar 2 vezes 3. Então, o nosso x vai ser 2 mais ou menos, 4 mais 12, 16. Raiz de 16, 4 sobre 6. Gente, quantas raízes? Vamos fazer igual. 2 mais 4, 6. Dividido por 6, 1.
2 menos 4, Menos 2. menos 2. Menos 1 terço. Menos 2 sextos, que dá igual a menos 1 Terço. terço. Então nós temos duas raízes que são os zeros dessa função. Então nós vamos representar aqui, deixa eu colocar, nós vamos representar o gráfico da primeira derivada, que é a função que nós já tínhamos escrito ali, 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Então, quais são os zeros? Menos 1 terço. Vamos, aqui não há muita precisão. Menos 1 terço e aqui 1. Vou colocar assim, certo? Essa parábola aqui, quando eu olho para a função, ela tem concavidade para cima? Tem concavidade para cima? Tem. Certo? E ela passa por esses dois valores aqui, ó. Evidente que, Alzir, esse cara aqui, só para dar uma ideia, ele passa no eixo Y pelo independente. Então, a gente está aqui sem muita preocupação, porque a gente vai fazer a análise do sinal, a gente não tem muita precisão. O que a gente precisa é ter o cuidado de passar pelos zeros da função, que é menos 1 terço e 1. São exatamente essas raízes aqui. Dividir por 2, dividir por 2. Tá certo? Sim. Tá? Agora, para nós analisarmos a função, aonde a função cresce, porque na realidade o que a gente está querendo é o seguinte, é olhar para a função. Eu preciso, na hora que eu for olhar aonde a função cresce, onde a função decresce, que é x, eu preciso de analisar As imagens. a primeira derivada. Certo? Agora, entre o intervalo menos 1 terço e 1, aqui dentro, a primeira derivada, f' de x, é esse desenho aqui, ó. F' de x, que representa as imagens, certo? Ela vai ser, por exemplo, quando eu pegar um valor aqui, quando eu busco f' de x, f' de x é esse valor. Então, na medida que eu vou pegando x aqui dentro, as imagens vão ser positivas ou negativas? Negativas. Então, nesse intervalo, a primeira derivada, ela é negativa. Agora, do 1 para mais infinito, ela é o quê? Positiva. E daqui para cá? Positivo. Então, feito isso, analisando o sinal da primeira derivada, a gente vai escrever aqui menos 1 terço e vai escrever 1. Agora, olhando para f, de menos infinito até menos 1 terço, como a primeira derivada é positiva, significa que a função nesse intervalo, ela é o quê? É crescente. Não, crescente, não é a função igual a zero. As minhas imagens vão ser maior que zero porque está crescente, é isso? Não, você pode ter uma função crescente e as imagens serem negativas. Quer dizer, sim, perdão. você tem essa função é crescente. Ela é crescente, uma coisa, ela vai crescendo. Mas aqui a imagem é negativa, aqui as imagens são positivas. Não, sim, perdão. Então, quando você tem o intervalo aqui da f, esse intervalo da f, você tem que estar fazendo uma correspondência com o sinal da derivada. Quando aqui é positivo, significa que ela cresce.
cresce até menos um terço. Agora, entre menos um terço e 1, ela decresce. A F decresce. Cuidado com o que os alunos às vezes acham. Ele acha assim, o gráfico é decrescente até o vértice, que você tem nada a ver você olhar na derivada, sabe? Na realidade, na derivada, você vai olhar, estudar o sinal da derivada. O sinal, quando é positivo, significa que a função cresce. O sinal, quando é negativo, naquele intervalo que o sinal é negativo, na primeira derivada, vai ser o intervalo que a função decresce. No intervalo que a primeira derivada é positiva, significa que a função cresce. Então, se ele pede assim, determine os intervalos que f(x) é crescente. Então, vamos ver. É crescente em que intervalo? No intervalo aberto, de menos infinito até quanto? Menos um terço. A gente coloca aberto. Porque, na realidade, o menos um terço é um ponto que a gente vai falar de máximo. E o ponto de máximo, ele está no divisor de águas, ele está na primeira, ele não é nem máximo, ele não é nem crescente, nem decrescente. Então, menos infinito, união com quem? Com aberto até quanto? Mais infinito. E aonde a função é decrescente? A função ela é decrescente no intervalo aberto de menos um terço até quanto? Até 1 aberto. Então essa resposta aqui, certo? É a resposta do item A. Alzir, se eu tivesse colocado assim, a gente citaria, entendeu? Porque isso aqui você está entendendo que de menos infinito a menos um terço, essa representação cresce, a representação decresce. Estaria correto na hora que estiver vendo a correção, a avaliação. Então, olha só, agora nós vamos analisar o item B. Gente, o que é o máximo local? O máximo local é exatamente o ponto onde a função ela cresce, quando chega num determinado x, isso aqui, gente, é x, ó. 1 menos um terço é o x. Isso aqui está no gráfico da primeira derivada, mas quando você olha para f, você continua vendo isso aqui no eixo x. Então, ela cresceu até o x menos um terço. E ela decresceu depois de x menos um terço. Então, quando eu digo assim, x menos um terço, aqui, é máximo local ou mínimo local? Máximo local. Certo? Máximo local. Agora, quando o meu x for igual a 1, ó, ela decresceu, cresceu. Quando o x for igual a 1, ela, olhando assim, ela decresce e cresce. Aquele ponto lá, ele é o quê? Mínimo local. Mínimo local. Agora, gente, ele quer o ponto. Como é que eu encontro quando eu tenho a abscissa do ponto menos um terço? A nossa função que nós estamos colocando aqui, ó, a nossa função, ela é dada como x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Essa é a função. Onde você está vendo, essa função aqui, ela cresce, ela decresce, ela cresce. Então, se o x for menos um terço, o meu y seria a ordenada do ponto. Como é que eu encontro a ordenada do ponto quando o x é menos um terço? Substituindo no lugar do x o quê? Menos um terço. Então você vai ter menos um terço elevado a quem? Ao cubo. Menos um terço elevado a quem? Ao quadrado. Menos
no lugar do x, menos 1/3 mais 1. Então, gente, tome cuidado, porque olha aqui, ó. O x é menos 1/3. Menos 1/3 ao cubo, menos 1/3 ao quadrado, menos 1/3 mais 1. Então, vamos lá. Menos 1/3 ao cubo, é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Aqui vai dar 1 sobre o quê? 27. 27. Agora, menos, vou botar esse menos aqui, deixa ele aqui. Menos 1/3 ao quadrado. Mais. Aqui, mais 1/9. Mas aqui tem um menos, Menos 1. menos 1/9. Agora, menos com menos, Mais. mais 1/3. E aqui, Mais 1. mais 1. Certo? Aqui é mais, né? Menos com menos, mais. Agora, nós vamos reduzir ao mesmo denominador, não é isso? Então, eu vou ter 1, eu vou ter 3, eu vou ter 9, eu vou ter quanto? 27. Aqui é 1 sobre 1, 27. Que você vai ter menos 1, aqui menos 3 vezes 1, menos 3, aqui Mais 9. mais 9 e aqui mais 27, tudo sobre 27. Você tem 27 por 9, dá 36, não é isso? 36 32. menos 4, 32. 32 sobre quanto? 27. 27. Pode simplificar por... Não. Por 2, por Não 2, deixei. né? Por 3 aqui, por 2 não dá. Então vamos deixar. Que ponto é esse, gente? Esse ponto é o ponto menos 1/3. E qual é a ordenada? 32 sobre 27. Na hora de botar no gráfico, eu só sei que ele é uma função, é uma fração própria, né? Aí ele está um pouquinho acima do 1. Acima do 1. Não haveria tanta precisão. Não. Você sabe que isso aqui está acima do 1. Se você quiser, você divide 32 por 27 e bota uma casa decimal. Você tem uma visualização no final do gráfico. Correto. Agora, o mínimo local, o y, é substituir o 1 na função, é o f de 1. Então é mais fácil agora, né? 1 ao cubo menos 1 ao quadrado menos 1 mais 1. Menos 1 com mais 1 dá quanto? 0. Aqui dá 1 menos 1, não é isso? Então 1 ao cubo é 1, com menos 1 dá 0, então o y deu 0. Então esse ponto aqui, ó, o ponto x é o ponto o quê? 1, 0. Interessante. O gráfico, ele tem o mínimo local em cima da abscissa, porque o 1, 0 é o ponto que está na abscissa. Está perfeito, gente? Ó, 1 ao cubo, menos 1, aqui dá 0, né? Mais ou menos 1, menos 1 mais 1, 0. Então a gente não vai se espantar com esse valor, depois a gente vai ver o que vai acontecer. Certo? Então, a nossa resposta para o item B seria essa aqui, ó. Qual é o máximo local? Esse ponto. Qual é o mínimo local? Esse ponto aqui. Então você teria o máximo local, o mínimo local. Agora, gente, o item C. O que diz o item C? Determine os intervalos que f de x tem concavidade para baixo e que f de x tem concavidade para cima. Como é que a gente pode estar fazendo isso agora, usando derivada? Como é que eu faço a análise da concavidade? Da segunda derivada. Então nós vamos pegar a primeira derivada, que é essa daqui, e derivar novamente. Quanto é a derivada de 3x ao quadrado? 6x. Quanto é a derivada de menos 2x? Menos 2. Derivada de constante é 0. Então eu tenho aqui a segunda derivada. Como é? Porque se a segunda, aí vem a pergunta, se a segunda derivada, o sinal dela é positivo, quer dizer, aonde o intervalo da segunda derivada é positivo,
garante que nesse intervalo a concavidade está para cima ou para baixo? Para cima. E aonde a segunda derivada é negativa, a concavidade está para onde? Para baixo. Então eu preciso estudar o sinal da segunda derivada. Mas para estudar o sinal da segunda derivada, eu vou fazer também graficamente. Então vamos olhar para a função f duas linhas de x, que é essa função da segunda derivada. Gente, eu preciso do zero dessa função. O zero dessa função, para eu fazer o zero dessa função, o zero da f duas linhas, quer dizer, as raízes dessa equação. Então, 6x igual a 2, x igual a 2 sextos, que é quanto? 1/3. Então, aonde eu tenho 1/3, eu tenho, isso aqui é o gráfico de uma reta, uma função afim. Eu tenho o desenho de uma reta que passa pelo menos 2, certo? Uma função decrescente. Eu também poderia dar valores aqui, quer dizer, o que é importante é que você perceba o seguinte, que se eu botar 1/3, a segunda derivada é zero. Agora aqui, ó, toda vez que eu passo de 1/3 para mais infinito, a segunda derivada ela é positiva. Então daqui para cá, a segunda derivada é positiva. E daqui para cá, como o gráfico está baixo, a segunda derivada é negativa. Então, aonde f duas linhas de x, esse gráfico, é positivo. Em que intervalo? De 1/3 aberto a mais infinito. Aonde a segunda derivada é negativa. Vamos colocar assim, de menos infinito, não é isso? De menos infinito aberto até onde? Até 1/3 aberto. Quer dizer, a segunda derivada ela é negativa de menos infinito a 1/3. A segunda derivada ela é positiva de 1/3 aberto a mais infinito. Isso garante dizer o seguinte, que aqui, nesse intervalo, vamos botar aqui, ó, 1/3, aqui 1/3. De menos infinito, eu estou olhando agora para a função f de x, de menos infinito até 1/3, de menos infinito a 1/3, a segunda derivada é negativa, então a concavidade aqui, ela está para onde? Para baixo, para f. E de 1/3 a mais infinito, a concavidade está para cima. E esse ponto aqui, ó, que muda a concavidade, ele é chamado ponto de inflexão. É onde a concavidade muda, ele é chamado ponto de inflexão. Então, exatamente no x 1/3, você tem um ponto de inflexão. Então ele pergunta assim, determine os intervalos que f de x tem concavidade para baixo e o intervalo que f de x tem concavidade para cima. Então tem concavidade para baixo de menos infinito a 1/3 e tem concavidade para cima de 1/3 a mais infinito. Gente, e quem é esse ponto de inflexão? Se eu buscar o ponto de inflexão, porque ele não pediu. Mas eu, para fazer o gráfico, é interessante eu ter esse ponto. Quem é o ponto de inflexão? Quando eu colocar na função f de x 1/3, eu vou encontrar o y. Então, o meu y do ponto de inflexão é eu substituir na função 1/3
terço, que é exatamente o valor que eu estou encontrando da abscissa do ponto. Então eu vou ter 1/3 elevado a quem? Ao cubo, menos 1/3 ao quadrado, menos 1/3 mais 1. Então o meu y vai ser 3 ao cubo, 27, menos 3 ao quadrado, 9, menos 1/3 mais 1. Que reduzindo ao mesmo denominador, aqui dá 1, aqui dá 3, aqui dá 9, aqui dá 27. É um pouco parecido com essa solução, só que aqui era menos 1/3. Então, lógico que não é a mesma coisa. Então, vai dar 1 vezes 1, menos 3, multiplicando, 9 vezes menos 1, menos 9, mais 27, tudo dividido por 27, que vai dar 27 somado com 1, positivo, 28. 28 menos 12. Quer dizer, 28 tira 12, daria 16 positivo sobre quanto? 27. Que também aqui é divisível por 2, aqui é divisível por 3, que a gente deixa o y bem indicado assim. Então, o nosso ponto de inflexão, o x, a gente viu que é 1/3. E o y é 16 sobre 27. O problema ali não pediu no item C o ponto de inflexão. Ele só pediu os intervalos que o gráfico, a f de x tem localidade para baixo e para cima. Quer dizer, seria interessante que você, no mínimo, chegasse aqui, né? Agora, gente, vamos para o item D, que é a representação do gráfico, usando esses conceitos que nós fizemos. Então, veja só, nós vamos pegar essa função, certo? Representar o eixo x e aqui o f de x, e vamos analisar primeiro os intervalos que a função cresce e decresce. Então vamos representar aqui, ó, o menos 1/3 aqui. Depois vamos representar o 1, certo? E ele diz assim, a função ela cresce até o menos 1/3. Aí depois ele diz assim, no menos 1/3 e 32,27 é o máximo local. Então, se eu pegar aqui o menos 1/3, agora 32 sobre 27 é maior do que 1, não é isso? 2 vezes 7, 2, está entre 1 e 2. Por quê? Porque se aqui fosse 54, 54 sobre 27 daria 2. 2 vezes 7, 14, 92, 4, 54. Como é 32, está entre 1 e 2. Então vamos supor que aqui fosse 1, certo? E você tem aqui, vamos colocar um pouquinho mais acima, sem muita precisão, eu tenho ali o valor que a gente está colocando como 32 sobre o quê? 27. Certo? Então a função ela vai crescer até esse cara. Depois ela decresce até onde? Ela decresce do menos 1/3 até 1. Aqui, ó. Mas o mínimo local é quanto? 1, 0. 1, 0 é esse cara aqui, ó. Então esse carinha aqui eu vou chamar M. Eu vou botar o M grande. Isso aqui é o M grande, é o máximo local. E esse 1 aqui eu vou chamar de M pequeno, é o mínimo local. Certo? Então eu estou vendo, essa função ela vai crescer até aqui, ela vai crescer até aqui, e depois desse ponto
que a gente chamou de 1, x igual a 1, ela volta a crescer. Muito bem. Agora, vamos analisar a concavidade. A concavidade, como nós colocamos aqui, aqui, até 1/3, a concavidade está para baixo. Quando chegou em 1/3, exatamente no ponto de inflexão, qual é o nosso ponto de inflexão? 1/3. O nosso ponto de inflexão não é menos 1/3, não. É 1/3, que é o x. A concavidade, ela está para baixo até 1/3. Então, até aqui, ó. 1/3 daqui. E de 1/3 para cá, ela está para cima. Qual é o ponto de inflexão? 1/3, 16 sobre 27. 16 sobre 27 é abaixo de 1, não é isso? É abaixo de 1. Então, vamos dizer que seja aqui, ó. Só 16 sobre 27. Então, gente, eu vou ter aqui, o 16 sobre 27, esse cara aqui é o ponto de inflexão. É o ponto de inflexão, 1/3, 16 sobre 27. Então, esse carinha aqui, ó, é o ponto de inflexão. Então, o nosso gráfico, o que ele está dizendo? Ó, ele vai crescer até esse cara aqui, e a concavidade está para baixo. Depois, ele vai decrescer até o 1. Certo? Ele faz isso. Ó. Ele vem aqui, depois ele faz isso. Essa derivada, qual é a lei da derivada? Lá em cima, ele passa no... A derivada, ela está passando, olha aqui, gente, outra coisa interessante. Corta o eixo Y no termo independente, no mais 1. Então, olha aqui, ó, ela está cortando o eixo Y nesse mais 1. Então, ela faz isso, ó. Ela tá vindo, ela vem, certo? Até aqui, depois ela decresce, mas ela decresce, ela começa a decrescer. Até aqui a concavidade está para baixo. Quando chega aqui ao ponto de inflexão, ela começa a mudar a concavidade, certo? Para cima. E daqui para cá, ela vai do 1 até mais infinito, ela cresce. Então, o que o gráfico mostrou para a gente? Vamos analisar. Olha só, revendo. A função, ela cresce de menos infinito a menos 1/3, ela está crescendo. A função decresce de menos 1/3 até 1. Aqui, ó. Ela decresce de menos 1/3 até 1. Ela está decrescendo. De menos 1/3 até 1. Depois de 1 para mais infinito, ela volta a crescer. Agora vamos ver a concavidade. A concavidade está para baixo até esse ponto aqui, que é 1/3, 16, 27, que é o ponto de inflexão. Depois a concavidade muda para cima. Ela muda para cima desse ponto. Então a gente tem aqui a representação do gráfico daquela função f de x, depois de ter feito essa análise ao intervalo que a função cresce, o intervalo que a função decresce, o intervalo que a concavidade está para cima, o intervalo que a concavidade está para baixo, ponto de inflexão.